da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. No Brasil já são 7 os mortos confirmados, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. No consórcio de veículos de imprensa, o Brasil chegou a 43.389 óbitos. A pandemia levou luto às famílias de mais de 130 mil brasileiros. O total de óbitos desde o começo da pandemia, 482.135. Registrou 63 mortes por Covid-19. Total de óbitos até aqui, 611.318. Eu nunca imaginei que o mundo ia parar. Parecia que o tempo tinha sumido. Tudo ficou em silêncio. De repente, o som da rua silenciou. As escolas viraram tela e o abraço virou perigo. Me lembro por uma entrevista na internet que ia começar a vir uma doença, que essa doença ia parar tudo. Eu fiquei muito desesperada, porque eu achei que se a gente saísse, se encontrasse com alguém, que a gente fosse morrer. Então tinha que ficar em casa. Foi um momento meio de desespero, mas deu para, graças a Deus, levar. Um belo dia, trabalhando na recepção no Macuco Esporte Clube, teve uma ligação de um sócio dizendo que tinha sido positivado com a Covid e ele morava em Cordeiro. Consequentemente, eu tive acesso a ele há 10 dias, mais ou menos. Após isso, entrei em contato com toda a diretoria e ali foi decidido fechar o clube, até porque era tudo novo. Ninguém sabia o que era a Covid naquele exato momento. Pois bem, o clube foi fechado. Por 2 anos permaneceu fechado. A primeira vez que eu ouvi sobre a pandemia foi saindo da escola. Eu me lembro perfeitamente que tinha uma galera preocupada, falando que estava vindo uma doença muito difícil. E aí depois eu fui para minha aula de música com uma colega. Só que, saindo da aula de música, eu já estava meio, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? E eu fui atrás de álcool em gel e máscara, porque todo mundo estava falando que precisava ter álcool em gel e máscara. Só que quando eu entrei na farmácia para pedir o álcool em gel e a máscara, o farmacêutico, tipo, ele debochou, falou que, tipo, não tá acontecendo, não vai acontecer uma pandemia. E aí eu saí de lá sem álcool em gel, sem a máscara, e em menos de 2 dias o caos já estava tomando conta de todas as cidades. O Brasil já estava completamente surtando e eu estava surtando juntinho. Algo me dizia que todo mundo iria morrer, que ninguém ia sobreviver. Talvez que o mundo tivesse até acabando, foi o que eu pensei. Tinha dias que eu pensava que em um piscar de olhos, nem eu e nem a minha família íamos estar mais aqui. Bem, a casa pequena. Conviver em família, sabemos que não é fácil. Eu admito que a maioria das vezes era muito caos lá dentro de casa, era tipo pique, tiro, porrada e bomba. Mas a gente se entendia bem. Às vezes, por causa de ficar em muito contato ali, talvez até surgisse assim uma briguinha, uma coisa passageira, mas uma coisa tolerável. Houve momentos estressantes. 2 aquarianas às vezes não se batem. Eu não sei se foi por conta do signo, mas eu e minha mãe surtamos muito uma com a outra. O que vocês 3 mais faziam juntas? Discutíamos? O que nós mais fazíamos juntos? Acho que assistir TV, conversar, sentar à varanda, olhar para a rua, olhar a calçada. Um que chegava no portão e cumprimentava e passava, todo mundo de máscara, aquilo ali assustava. No meio desse caos todo, teve algum dia bom? Do meu aniversário, né, do bolo. Isso aí foi um momento feliz, que a gente esqueceu tudo que se passava lá fora. Gente, O bolo ficou bom? foi muito bom. Lembra como que ele era? Era branco, de flores rosinhas, Fez de quê? feito de limão com a casquinha durinha.
quando a gente saía usando máscara, levando álcool em gel, e a gente ia passear no Rural Park, que é um local afastado da população em geral, tinha matos, árvores. Ali a gente se sentia um pouco mais viva no momento tão trágico que se passava. Um período muito bom foi quando a gente saiu de Macuco e viemos para a Serra de Macaé, ficar na casa aqui na Serra. A gente teve contato com a natureza, tomamos banho de piscina, que não tinha como tomar banho de piscina lá em Macuco. A gente pescou, andou a cavalo, ficou em contato com as plantas. Foi um momento muito legal porque a gente estava dentro de casa, não estava tendo contato com o mundo exterior, só que a gente estava em contato com a natureza. E assim, foi um momento bom, porque dava para dar uma relaxada na cabeça, ainda mais porque ela não tinha muito acesso à internet, era bem pouco. Então, não ficava todo tempo, tipo, meu Deus, Covid, todo mundo tá morrendo, o mundo tá explodindo, o caos tá instalado, tá tudo dando errado. Então foi um momento muito libertador, assim, pra mente. Teve uma vez que tava com muita neblina, tava chovendo horrores. E aí eu, minha mãe, minha avó, meu primo, a gente foi descendo, tipo assim, e a nuvem tava na gente. Foi a primeira experiência muito maneira que eu tive ali na serra. E foi um momento que, tipo, pum, relaxa. Nossa, eu tinha esquecido dessa parte. Fazíamos pão de liquidificador. Para ter uma noção, a gente chegou a fazer mais ou menos 3 pães por semana durante a pandemia. Então, Porque a gente não podia sair constantemente para comprar, pelo medo de contrair a doença e passar para as outras. Então, comprava-se os ingredientes e a gente ia para a cozinha juntas fazer o pão. E colocava trigo, colocava o fermento no meio, ia colocando leite, ia mexendo, ali já tinha a manteiga, eu tinha colocado ovos, e ali o pão amassava e assava e saía aquele belo de pão. Era gostoso. Era uma delícia. Pão italiano. é que dava um trabalho, mas realmente ficava muito bom. Não tem como negar isso. E das dancinhas de TikTok também que eu fazia com a minha filha. A gente dançava. Ela tem um pouco de vergonha sobre, mas a gente dançava TikTok, gravava. Nossa, eu tenho quase certeza que assistir e gravar vídeos pro TikTok, às vezes sozinha, às vezes com a minha mãe, me ajudou muito a não pirar no meio do caos da pandemia, porque era um momento tipo de descontração, eu tava ali mó paz, e dava pra dar uma liberada, o corpo dançar, enfim, era muito bom. Eu era só uma adolescente de 14 para 15 anos quando tudo começou. Então foi muito difícil ver as ruas se silenciando, a escola virando uma tela de um computador. O abraço, que era tão importante, virou um dos maiores perigos para o período da pandemia. Passei muitos dias presa dentro de casa, mas a minha mente ela foi para lugares que eu mesma nunca tinha imaginado que ela conseguiria chegar. Eu senti medo, eu senti confusão, eu senti raiva. Foi um momento que o meu psicológico ele ficou de veras confuso, ficou revoltado. Eu não sabia o que eu estava sentindo, eu tentava entender, mas não adiantava. O porquê, não tinha como entender o que estava acontecendo, o momento que estava acontecendo. E era um caos para todo mundo, não tinha como ter explicações. E era muito estranho, mesmo tendo não vou dizer um lado positivo, porque não teve lado positivo, de fato positivo, mas acordar todo dia, sentir o cheiro do café, olhar o pôr do sol por cima da casa, poder às vezes sair na rua, até plantar árvore. Eu estava feliz por estar fazendo aquilo, porque eu sabia que tinha muita gente que perdeu essa oportunidade no meio da pandemia. Se você pudesse voltar lá, naquele período de quarentena, teria feito alguma coisa diferente?
Sabendo hoje o que aconteceu lá atrás, eu tinha me despedido dos amigos que morreram de Covid. E que isso me marca até hoje. E quando voltou, a gente procurava por aquelas pessoas e, peraí, ela não está com a gente mais. É um ponto bem difícil, porque além de perder amigos e colegas próximos, eu também perdi um tio paterno que era muito próximo da família, eu estava em contato com ele frequentemente. E foi um baque enorme por conta dessa questão de, nossa, eu tô com a pessoa quase todo final de semana e do nada eu não vou ter mais a pessoa ali. Então, algo que eu faria de diferente é realmente ter mais contato, é estar mais presente, é ser, é estar. De pandemia, o que você mais sentia falta? De conversar com as pessoas, de abraçar as pessoas, de dar mão, porque não podia nada disso. Voltar lá atrás nos tempos de pandemia, você fazia alguma coisa diferente? Não, fazia tudo igual. Evitava o que evitou de estar com outras pessoas. A gente mesmo dentro de casa está ali se cuidando. A gente higienizava as frutas, tudo que vinha do mercado. A gente não saía com frequência, a gente cumpriu a quarentena corretamente e nenhuma de nós três pegamos Covid. E um ponto importantíssimo é que, mesmo com a negligência governamental que acabou acontecendo no período da pandemia, é muito importante destacar a eficácia da vacina do Covid e a importância que ela teve para nós. Eu acredito que sem ela realmente seria muito difícil mais pessoas terem sobrevivido nesse período tão terrível. Não tenho palavras que eu consiga resumir tudo que foi e tudo que ainda é, porque pessoas se foram, não é só número, são pessoas. Não é um período que passa e você não vai lembrar. É um período que fica, que marca. Quando foram diminuindo a quantidade de mortes que a gente via na TV, então aí eu já estava vendo que estava melhorando. Foi por aí que eu vi que estava melhorando. As pessoas se amigam umas das outras. Tá ali conversando, abraçando, dando as mãos. A amizade é tudo. O acolhimento, saber olhar, ter empatia, observar as pessoas, acolher, conversar, abraçar, entender o que o próximo está sentindo e até onde eu posso ajudar. Hoje, no mundo pós-pandêmico, eu carrego cicatrizes que eu não imaginava ter e uma coragem também por ter, graças a Deus, enfrentado aquele momento todo, ter saído viva com a minha família, mesmo com um pedacinho não estando completo, mas ter saído bem também. Não dá para fingir que todo caos aconteceu. É impossível tampar os olhos para tudo que aconteceu, pelas medidas governamentais que não foram tomadas. E também não dá para voltar a viver no automático. Não dá para a gente desperdiçar mais a vida com medo, com ego. Então a minha mensagem é essa: é cuidar da vida, é cuidar de quem ama, é dizer que ama, é estar presente, é mostrar com afeto, com atos de ajuda, é ver o que a gente pode fazer pelas pessoas, no limite que a gente pode fazer pelas pessoas, e não esperar que aconteça novamente uma pandemia para a gente perceber a dádiva que é da gente estar vivo, da gente ter vida, a gente poder fazer coisas que, principalmente no momento da pandemia, a gente não podia fazer. Eu tiro como conclusão que, mesmo passando por um momento de crise, um momento tão difícil, tão doloroso, com tantos altos e baixos, foi de extrema importância ter passado ao lado da minha mãe, da minha avó. Afinal, é esse afeto, é o carinho, foi o conhecer dentro de casa, que a gente não tinha tanta oportunidade aqui.
a correria do dia a dia às vezes impede que isso aconteça. Então, o momento triste se tornou um pouquinho importante para dar mais valor ao estar presente. O mundo lá fora recomeçou, mas aqui dentro eu acho que nunca mais fomos as mesmas.